O Altiara Notícias está entrando no ar. Um jovem de 18 anos matou o próprio pai de 51 anos a facadas depois de briga na madrugada de segunda-feira em Bragança Paulista. O crime aconteceu na casa da família e o jovem se entregou à polícia mesmo tendo inicialmente fugido do local do crime. Segundo informações da Polícia Civil, o autor do crime relatou que por volta das 2 horas da madrugada dormia em seu quarto quando o pai teria chegado bêbado e teria lhe abordado com agressões. A briga teve início na tarde de domingo e as ameaças de morte teriam sido proferidas pelo pai, fato que estaria ocorrendo há algum tempo, sendo de conhecimento de toda a família. De acordo com o jovem, o pai teria o puxado para fora da cama e o começou a agredi-lo. Foi até a cozinha para pegar uma faca, o filho correu e pegou primeiro. O pai teria investido contra o filho, que o esfaqueou. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML. O jovem se apresentou à delegacia. Foi apurado que o pai possuía passagens pela polícia por agressões contra a mãe do jovem e por ter esfaqueado uma pessoa no bairro. PMs prenderam 2 homens após furtarem botijões de gás de uma revendedora na madrugada de terça-feira em Atibaia. Os policiais foram informados do furto em andamento no bairro Atibaia Jardim. No endereço, 2 homens estariam correndo sentido Avenida Faria Lima. A equipe deteve um deles na rua Yolando Malozzi com um botijão de gás e deteve o comparsa na rua Avelino de Almeida Bueno, no Alvinópolis, com outro botijão. A dupla possui antecedentes criminais e confessou o furto e foram conduzidos ao plantão policial. Na tarde de sexta-feira, o corpo de um homem que teve os órgãos genitais cortados foi encontrado em avançado estado de decomposição num terreno próximo a Sabesp, na rua Euclides Lopes Terron, na Planejada 3, em Bragança Paulista. A PM foi acionada, não tinha identificação e, por conta do estado avançado de decomposição, não foi possível identificar a causa da morte. A Polícia Civil e a Perícia Científica do Estado também compareceram ao local. O caso está sendo investigado. O corpo da vítima foi levado ao IML. O agendamento está aberto para vacinação contra a Covid-19 em Atibaia, na faixa de 29 a 49 anos, que recebeu a primeira dose de vacina Pfizer até 2 de agosto, também de 18 a 59 com comorbidades, vacinadas com AstraZeneca até 5 de julho e a primeira dose de 18 a 39 anos. Acesse o link que está na tela. O agendamento depende da disponibilidade de vacinas. Também estão sendo imunizados com a terceira dose os idosos com 80 anos ou mais que tomaram a segunda dose de AstraZeneca ou Coronavac até 24 de março. Neste caso, não é necessário agendar e a aplicação da dose de reforço basta ir a uma unidade de saúde das 9 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta. Idosos e gestantes também podem se imunizar, seja primeira ou segunda dose, sem a necessidade de agendamento. Segundo dados atualizados no sábado, o município já aplicou 192.180 doses, com 116.704 de primeira dose, 70.958 de segunda dose e 987 de terceira dose, mais 3.531 de dose única. As informações sobre a Covid-19 em Bragança Paulista você confere agora. No boletim de terça-feira foram registradas 118 notificações, 65 casos confirmados e 53 descartados. Um óbito confirmado, do sexo masculino de 78 anos. 28% é a taxa de ocupação de leitos de UTI e 16% de enfermaria. 26.592 casos confirmados, com 24.863 recuperados, 570 óbitos, 21 exames estão em análises e nenhum óbito em análise. 0% é a taxa de leitos de enfermaria na UPA da Vila Davi. Estão testados 91.184 pessoas, com 64.571 que receberam testes negativos.
Estão vacinados 144.433 pessoas que receberam a primeira dose e 100.978 imunizados completamente. As informações sobre a Covid-19 em Atibaia você confere agora. Na terça-feira foram confirmados 23 novos casos, com 11.827 casos confirmados desde o início da pandemia, 23.365 notificações, 11.400 descartados, 10.141 recuperados, 138 exames em investigações, 325 óbitos confirmados e 7 óbitos suspeitos. A taxa de ocupação dos leitos particulares de enfermaria, 33% e UTI 14%. SUS, enfermaria 33%, UTI 0%. Regionais de enfermaria, 16% e UTI 28%. A SAAI Atibaia suspendeu temporariamente o rodízio de abastecimento. Segundo a companhia, a medida foi possível devido à significativa recuperação do sistema de abastecimento do município proveniente da última ocorrência de chuva e, sobretudo, dos resultados obtidos pela execução do rodízio plano de contingenciamento. Esclareceu que o principal objetivo da SAAI sempre foi enfrentar o período de estiagem com o menor impacto possível à população e, para tanto, as equipes trabalharam incansavelmente. Ressaltaram que o rodízio poderá ser retomado a qualquer momento, o que dependerá dos níveis dos mananciais e também do consumo de água de maneira consciente, e que no momento de crise hídrica é de suma importância a instalação de reservatórios, caixas d'água para garantir a reserva mínima para o consumo. E caso seja necessária a retomada do rodízio, será divulgado previamente pelos meios de comunicação locais e os canais de comunicação da SAAI. O Altiara Notícias traz as informações sobre o esporte. No domingo no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Bragantino enfrentou o Fluminense pelo Brasileirão. O artilheiro Fred abriu o placar para o tricolor das Laranjeiras. E Luiz Henrique ampliou para 2-0. Elinho diminuiu para o Massa Bruta. Fluminense 2, Bragantino 1, placar final. No quinto lugar, com 33 pontos, a equipe joga pelo Nacional no sábado às 7 da noite em Bragança Paulista contra o Corinthians. Mas antes, nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, em Assunção, do Paraguai, enfrenta o Libertad no segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana e depois da vitória por 2-0 em casa, pode perder até por um gol de diferença que se classifica. A gente procurou escolher aqueles que a gente tinha em melhor momento, tendo em conta que a gente tem um jogo complicado na quarta-feira e que seria importante preservar aqueles que habitualmente vêm iniciando o jogo por conta do desgaste, né? Um jogo decisivo, jogar aqui 4 horas da tarde sempre é um calor e um desgaste grande. Eu acho que isso ficou evidente ao final do jogo, que ficou um jogo muito aberto. A gente até teve que trocar jogadores por cãibra, então a decisão foi nesse sentido. Realmente eu acho que a gente não fez um bom primeiro tempo. A gente sempre tem um planejamento de jogo bastante elaborado, estudo grande do adversário. E é claro que existe margem para questionamento, mas a partir do momento que começa o jogo, ou a gente tem que estar junto para seguir o plano, e não foi o que aconteceu no primeiro tempo. E aí eu acho que em função disso a gente cometeu muitos erros e acabou deixando o Fluminense como ele se sente mais confortável, que é para explorar os contragolpes. Foi assim que a gente tomou 2 gols. E eu acho que no segundo tempo a gente mudou o sistema, mudou a postura, mudou a dinâmica e conseguiu equilibrar mais o jogo. E pelo Campeonato Paulista de Voleibol da Divisão Especial no sábado, em São José dos Campos, o São José venceu o Atibaia por 3-0. Na segunda-feira, em Atibaia, Atibaia 3, Araçatuba 2. No sétimo lugar com 2 pontos, nesta sexta-feira, em Atibaia, às 6 da tarde, o Atibaia enfrenta o Bauru. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento.